Informo aos senhores vereadores que está inscrito para a fala na tribuna especial, de acordo com o artigo 232 do Regimento Interno dessa Casa, representando o senhor Maurício Rosário, o diretor metropolitano da Sabesp, o senhor Roberval Tavares de Souza, superintendente da unidade Mauá, que fornecerá informações e demandas, soluções e outras informações que achar necessário sobre o serviço prestado pela Sabesp à população de Mauá. Solicito que o vereador Ricardinho da Enfermagem conduza ao plenário o senhor Roberval Tavares de Souza. O senhor tem 30 minutos para o uso da tribuna. Vereadores, o senhor Roberval, ele está disposto a estar respondendo alguma sugestão, alguma pergunta. Vocês estão com todo o direito de estar usando também o microfone, a tribuna, para poder estar tirando qualquer tipo de dúvida. Só deixando claro que nós temos 30 minutos para tudo isso, tá ok? Então, o tempo que vocês utilizarem para fazer a pergunta e ele estar respondendo, irá ser debitado dos 30 minutos que ele tem para poder fazer a explicação, tá ok? Boa tarde a todos. Inicialmente aqui agradecer o convite da Câmara, agradecer ao presidente por ter nos convidado aqui a Sabesp para estar fazendo a explanação sobre os serviços municipais. Eu trouxe uma apresentação, pediria para a mesa, se possível, abrir para a gente, só para poder explicar aqui, usar menos tempo para que possa ter as perguntas necessárias aí para que a gente possa esclarecer. Bom, já estive aqui nessa casa ano passado, ano 2019 também, antes da pandemia, quando a gente veio trazer aqui qual era a proposta da Sabesp para o município. Convite à casa renovada, né? Eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos. O primeiro deles, o que é a Sabesp, né? Quem não conhece, a Sabesp é uma empresa de economia mista, onde tem como controlador... Pode ir, por favor. Onde tem como controlador o governo do estado de São Paulo. Nós operamos 375 municípios em todo o estado de São Paulo, mais de 28 milhões de pessoas atendidas no estado, com serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Pode ir, por favor. O controlador, como eu falei, é o governo do estado de São Paulo, que tem 50,3% das ações da Sabesp. A Sabesp é uma empresa de economia mista, onde tem 49,7% das ações negociadas na Bolsa de Valores, tanto no Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, como Nova York. 30% de todo o investimento do Brasil, hoje, os recursos são aplicados pela Sabesp. Então, o montante ali, que os senhores verem naquele gráfico, é o montante de investimento ao longo dos anos, chegando a um patamar de 4 bilhões de investimento nos últimos anos em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Pode, por favor. Operamos em 375 municípios e nós somos divididos por unidades de negócio. Isso significa que no estado inteiro de São Paulo nós temos 16 unidades de negócio. Essas cores que aparecem no mapa as cores dos municípios que nós operamos e representa cada uma delas uma unidade de negócio. É uma Sabesp que tem independência para estar tratando diretamente com os clientes os orçamentos de investimento, despesa e receitas de cada município. Aqui, Mauá é ligada à unidade de negócio centro da Sabesp. A negócio centro, a qual eu sou superintendente hoje, estou superintendente. Operamos a região central de São Paulo, bairros como Ipiranga, Jardins, Moca, São Mateus, municípios de Santo André e Mauá. Então esse é o nosso escopo de atendimento. Nós atendemos daqueles 28 milhões de pessoas, nós atendemos a 4 milhões e 400 mil pessoas dentro da unidade. Pode ir, por favor. Como falei, eu sou o superintendente, o Valber é o gerente do departamento da UGR, da Unidade de Gerenciamento Regional do Tamanduateí, está aqui presente o Valber.
Ele opera, então, aqui os municípios de Santo André e Mauá. A sede da UGR fica em Santo André. E aqui no município de Mauá nós temos 2 gerentes. O Maurício Rosário, que é o gerente de operação. Hoje ele não está presente porque ele teve um problema de ordem familiar, ele não pôde estar aqui. É o nosso gerente que atua diretamente aqui. Com certeza alguns dos senhores já devem ter falado com o Maurício, né? É o camarada que está toda hora no campo, né? Podendo atuar com relação aos serviços de vazamento, serviços relacionados a alguma falta d'água. Então é ele que comanda diretamente os serviços aqui em Mauá. E nós temos também a Kelly Lopes, que está aqui presente, que é a nossa gerente, da área comercial, o responsável ali por todo o trâmite comercial que nós temos aqui no município de Mauá. A gente vai entender um pouco lá na frente, que aqui nós temos uma outra concessionária de esgoto, que é a BRK, e nós temos um contrato de parceria com a BRK. A gente vai entender um pouco no próximo slide. Pode ir, por favor. Bom, nós assinamos o contrato com a Mauá no dia 16 de junho de 2020, contrato de 40 anos para prestar serviços ao município de Mauá, de operação e distribuição de água. Então, tudo que se relaciona à água, a Sabesp é responsável, né? Então, a entrega da água na casa do cliente, tudo que se relaciona até a água chegar lá, toda a parte de manutenção, toda a parte de operação e manutenção de água, a Sabesp é a responsável no município de Mauá. Nós temos uma outra concessionária, que é a BRK. A BRK ela opera e mantém os sistemas de esgoto. É um contrato existente na prefeitura já há algum tempo. Então a Sabesp veio e substituiu o que antes era a SAMA. Tá? E a prefeitura ela continua com a parte de drenagem, limpeza urbana e córregos. Né? A população geralmente confunde um pouco, né, essa questão. Então a Sabesp, água, esgoto, BRK, drenagem, questões relacionadas à chuva, né? A prefeitura continua sendo a responsável. Nós estabelecemos, junto com a BRK, um contrato de interdependência. A gente vai ver lá na frente o que é, mas, já resumindo, é um contrato que rege toda a questão comercial, porque a conta que chega hoje na casa do cliente, antes chegava com SAMA BRK, agora chega Sabesp BRK. Então, para normatizar e para poder a BRK, que continua sendo a responsável pela parte comercial, fazer o repasse dos recursos para a Sabesp, a gente assinou um contrato de interdependência. Isso lá na frente vai mudar, né? A Sabesp vai passar a ser responsável pela parte comercial, mas hoje ainda a BRK é a responsável. Eu vou explicar no slide lá o que falta para a gente poder mudar. Pode ir. Bom, alguns pontos relevantes no contrato, muitos dos senhores talvez não conheçam, né? Primeiro ponto, já comentado, né? O contrato ele prevê todas as etapas de operação de água, comercialização e atendimento ao cliente. Então a Sabesp é responsável por isso, né? O segundo ponto, o planejamento. O planejamento apresentado, né, de curto, médio e longo prazo, ele vai ao encontro do Plano Municipal de Saneamento. O Plano Municipal que a Prefeitura e a Câmara aprovaram, que faz parte do nosso contrato. Junto com ele, nós temos um plano de metas para atingir a universalização dos serviços de saneamento. Então, todos os cidadãos de Mauá, pelo contrato, vão ter água regularizada, em qualidade e quantidade, né? Isso já melhorou bastante, mas ainda temos muito o que fazer. E todos os imóveis, mesmo os que são irregulares, a gente tem um programa, que a gente vai ver lá na frente, que é o programa Água Legal, para levar água para essa população mais humilde, mais vulnerável, que faz parte do nosso contrato. Nós temos um plano de investimento para cumprimento do nosso contrato, a gente já vai apresentar. O contrato ele é regido pela agência reguladora, que delibera as questões relacionadas a infrações e penalidades. Se precisar, tem um anexo que cuida disso, porque você precisa atingir alguns indicadores de desempenho. Isso também faz parte do contrato. Estou fazendo um resumo aqui,
O contrato está disponível, ele é público, tá? Os senhores podem ter acesso, porque é um contrato que rege todas as relações entre Sabesp e a Prefeitura de Mauá. Pode ir. Outro ponto importante é um contrato de 40 anos, onde a Prefeitura deu o direito de exploração para a Sabesp, então cede os ativos, né? Quem são os ativos? As redes de água, as bombas, foram cedidos para que, durante 40 anos, a Sabesp explore os serviços de água deste ativo. Ao final desse período, os ativos retornam ao município, que é o titular do serviço de saneamento do município, que é o titular, e isso volta para o município. Então, o regime é o regime de concessão durante 40 anos. A agência reguladora tem uma agência, a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, é a Arcesp, que fiscaliza, ela define as tarifas do município e define as normas e padrões de atendimento ao cliente. Acho que isso é um ponto importante, senhores, porque antes quem regia as normas e padrões era a Agência Reguladora do município de Mauá, né, que agora passou para a Agência Reguladora do Estado de São Paulo. E são normas e padrões diferentes do que acontecia, né, na SAMA, e que agora a gente está podendo passar isso aos munícipes, passar às pessoas como uma mudança no procedimento que nós temos aí com relação a uma série de itens. Em especial, a gente vai ver lá na frente, principalmente, a questão de regularização de áreas móveis que têm abastecimento irregular, e a gente precisa regularizar. Os padrões e as normas são os padrões da agência reguladora. Sobre a SAMA, nós temos um contrato de cessão dos empregados, faz parte do contrato, né? Onde, durante 2 anos, os empregados vão prestar serviço para a Sabesp em forma de cessão. No primeiro ano, o quadro integral. Então, todos os empregados, tanto funcionários como comissionados, estão à disposição da Sabesp. A partir do segundo ano, só o quadro de funcionários vai ficar à disposição, não tendo mais o quadro de comissionados. Então, isso vai acontecer durante o ano de 2021 e 2022. Conforme falei para os senhores, nós estabelecemos um contrato de interdependência entre BRK e Sabesp. Hoje, a BRK continua sendo a responsável pela parte comercial, então o atendimento, quem gera a conta, quem recebe no banco, continua sendo a BRK, eles fazem o repasse disso para a Sabesp. O contrato prevê uma inversão, onde a Sabesp vai ser a responsável pelo atendimento, vai ser responsável por toda a parte comercial e ela vai fazer o repasse, isso para a BRK. Por que isso ainda não entrou? Nós dependemos de três pontos junto, que contratualmente está no contrato de interdependência. O primeiro, tem que ter um aditivo entre BRK e Prefeitura Municipal de Mauá para reger essa mudança, né, onde o contrato anterior fala que a parte comercial é da BRK, e vai passar para a Sabesp. Então, isso depende de um aditivo que está sendo já estabelecido aí. O Rômulo estava por aqui antes, o Rômulo está aqui. Rômulo, nosso secretário, está nos ajudando ali a coordenar isso junto à BRK. Outro ponto, uma mudança significativa. Antes, a SAMA, como a SAMA era a prefeitura, os prédios públicos, a SAMA faturava a água para os prédios públicos, mas não havia uma compensação, né, entre SAMA e prefeitura, e não havia pagamento. Com a entrada da Sabesp, todos os prédios estão sendo faturados e a conta tem que ser paga, né? Então, a gente está já num momento de debate aí com a prefeitura, implantando o programa de uso racional da água, que é o PURA, para que haja desconto, né, um desconto que a Sabesp oferta por meio da implantação desse programa de uso racional, onde os prédios públicos devem efetuar os seus pagamentos com relação ao seu consumo de água. Taxa de lixo. Hoje a taxa de lixo é cobrado na conta da BRK. Quando isso virar Sabesp,
também vai continuar igual. Nós vamos estabelecer um convênio, a Sabesp faz esse repasse da taxa de lixo para a prefeitura. O objetivo aí é continuar igual, tá? Pode ir. Aqui algumas metas. O município de Mauá ele tem um abastecimento, quantidade, né, um índice de cobertura de abastecimento alto. Hoje já é um atendimento de 98%. A gente quer manter. No caso aqui, a grande diferença é que nós queremos atender a população que está com abastecimento irregular. Outra meta que nós temos que cumprir é reduzir o índice de perdas de água. O índice de perda de água de Mauá até 2019 era de 50,4%. Nós temos como meta aí chegar até o final de 2022 em 32%. E reduzir ali tem o plano de meta até o ano 2060, que é quando termina o contrato. Investimentos. Nós vamos investir 219 milhões nos serviços, nas obras e os serviços de abastecimento de água. E também o contrato estabelece um fundo municipal de saneamento ambiental, né, na ordem de 113 milhões, que ele corresponde, gente, a 4% da receita. Como é que é isso? A cada trimestre, então uma vez a cada trimestre, a Sabesp faz o repasse de 4% da receita que ela aferiu no município de Mauá para a prefeitura municipal fazer investimentos na área de saneamento ambiental. Tirando água e esgoto, por exemplo, drenagem, galeria, alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Isso quem vai decidir é a prefeitura. O recurso vai ser repassado à prefeitura, que vai poder fazer os investimentos que ela achar necessário. Nós estamos em vias finais, né, porque esse fundo ele tem que ter uma conta corrente própria. A prefeitura está estabelecendo exatamente como vai ser isso, né, Romulo, onde vai depositar, porque o primeiro trimestre de 2021 já fechou. Quando fecha o balanço da Sabesp, tá? A gente, 30 dias depois, nós temos que fazer o pagamento. O balanço fechou na última quinta-feira, então já estamos no prazo de fazer o repasse para a Prefeitura de Mauá, que está ultimando aí os documentos finais para a gente fazer esse repasse. Ao longo do contrato, 4% da receita dá 113 milhões. Próximo. Bom, algumas obras que nós já fizemos aí, alguns dos senhores acompanharam. Vila Nova Mauá, nós já conseguimos regularizar ali o abastecimento, divisa ali com São Mateus, né? A gente conseguiu melhorar bastante o abastecimento da Vila Nova Mauá. Silvia Maria e Sônia Maria, também conseguimos ali divisa com Sapopemba. Conseguimos, quando é divisa com São Paulo, a gente trouxe as redes, as adutoras de São Paulo para abastecer Mauá, então a gente conseguiu melhorar rapidamente. E no Parque das Américas, na divisa com Ribeirão Pires, também a gente conseguiu melhorar a área ali da divisa. Várias melhorias operacionais, né? Nós temos muitas redes de água sendo executadas em vários bairros, como Vila Vitória, Zaira, Oratório, e aí são pequenos trechos de rede, né? Não é uma obra gigante. A gente vai ver uma que já está sendo encaminhada, mas não é essa. Essas aí são pequenas redes que os senhores vão ver muito na cidade para melhorar o abastecimento de maneira geral. A gente já conseguiu investir 1,5 milhão em redes de melhoria e já beneficiou bastante os munícipes de Mauá. Próximo. Com isso, a gente conseguiu, né, já é o resultado com todas essas obras concluídas nos últimos 8 meses, nós conseguimos aumentar em 300 litros por segundo a disponibilidade hídrica para o município de Mauá. Antes, a média era de 1.050 litros por segundo. Conseguimos já, no verão, chegar a 1.350 litros por segundo. Está bem estável. Reduzimos a quantidade de reclamação. Nós tínhamos cerca de 800 reclamações por mês no ano de 2019, começo do primeiro semestre de 2020. E hoje, a quantidade está em 70 reclamações por mês. Conseguimos aí uma boa redução com relação à falta d'água. E junto com isso, né, veio um outro problema que foi muito vazamento, né? As nossas redes não estavam
muito ávidas a ter água e vazou bastante. A gente conseguiu regularizar todos os vazamentos pendentes, mas sempre tem alguma coisa aí nas ruas e estamos atendendo, continuando atendendo para não ter vazamento pendente aqui no município de Mauá, mas o vazamento foi decorrente de ter água disponível dentro da rede com pressão suficiente para atender a população. Ainda tem um ou outro ponto que nós temos falta de água pontual, mas tudo planejado. Pode ir, por favor, para que a gente possa regularizar. Aqui é o slide que nós temos 5 grandes frentes de obras planejadas e já com projeto, e uma já iniciada, as outras iniciam nos próximos meses. Lá perto do Capiburgo, nós vamos fazer uma nova estação elevatória de água, ali divisa com Ribeirão e a estrada de Sapopemba, que vai pegar mais água lá do Alto Tietê. É uma estação elevatória de água que vai ser construída lá, uma nova. Nós temos uma adutora e uma estação elevatória que vai ser feita para duplicar o abastecimento de adução para o Jardim Zaira, para o nosso reservatório ficar no Zaira. Também projeto pronto e obra sendo contratada, essa está em licitação. Tem um booster e um reservatório lá na caixa de passagem. Nós vamos ter um novo reservatório lá na caixa de passagem. Nós temos um reservatório também já projetado, que é o reservatório Anchieta, um reservatório de 10 mil metros cúbicos de água, e uma adutora que vai levar água do nosso reservatório Mauá até o reservatório Anchieta. Essa adutora já começou. Nós, inclusive, tivemos a visita do prefeito Marcelo, lançando a obra da adutora que vai ligar o reservatório Mauá ao reservatório Anchieta. E com essas 5 obras, a gente, até meados de 2022, elas estarão prontas. E com isso, a gente vai ter 99% do município atendido com água durante todo o dia. Né? Lógico que, sempre falo 99%, que se tiver alguma coisinha pontual, a gente vai continuar investindo nas melhorias. Isso é investimento de 48 milhões projetado, tá? Que vai acontecer durante esses 2 anos, e aí a população beneficiada é quase todo o município. Pode, por favor? Indo aqui quase para os finalmente, o nosso programa Água Legal é um programa que nós implantamos desde o ano 2015 na Sabesp inteira, é um programa que deu muito certo. Ele tem por objetivo regularizar imóveis que porventura estejam com abastecimento irregular de água, o famoso GAP, né? Nós temos no município de Mauá cerca de 20 mil imóveis já identificados em áreas, né, que estão em situação irregular. Nós temos investimentos para fazer para a população. O grande problema do gato, gente, não é efetivamente o que está acontecendo ali de retirada de água da rede. O problema do gato é que ele pode levar a um problema muito sério de saúde pública. Por quê? Quem faz isso não faz com a especialidade que a Sabesp faz. Então, utiliza tubos que não são tubos da Sabesp, utiliza tubos de energia, tubos de conduíte de fazer construção, e aí deixa ponto para entrar detritos na água potável. Então, ali nós temos risco de saúde pública e essa população ela tem que ser atendida. Faz parte do nosso contrato atender essa população, né? E mais do que isso, é um serviço de cidadania, porque nós vamos... geralmente a população é população vulnerável, né? Não é uma população que tem condições, geralmente população vulnerável, onde vai começar a receber a sua conta de água com o nome do cidadão que está morando na casa e vai poder usar essa conta para fazer cadastro no posto de saúde, fazer cadastro na creche, poder comprar sua geladeira em parcelas, né? O pessoal pede comprovante de pagamento. E é um programa muito forte de cidadania. É o programa Água Legal que está entrando já em Mauá. Nós já iniciamos, inclusive, né? Esse programa aqui em Mauá. Já fizemos cerca de 500 regularizações e temos aí um planejamento de executar
20 mil regularizações em 2 anos aqui no município de Mauá. Temos recursos para isso, estamos trabalhando forte com a prefeitura, com apoio ali do pessoal do planejamento e do Rômulo que está aqui, para a gente estar liberando as áreas para poder fazer essa regularização, que é muito importante para o município, atendimento à população de baixa renda. Próximo. Gente, o que eu tinha para falar era isso. Espero ter respondido já algumas perguntas, mas eu estou à disposição de vocês para qualquer tipo de consideração. Muito obrigado.